Alô, você, empreendedor, empreendedora, ou mesmo você que tem um coração empreendedor. Davi Moraes aqui, o empreendedor seguro, mentor, escritor e empreendedor de mais de 15 empresas. E estou aqui, através desse canal do podcast, o Empreendedor Seguro, trazendo para você ensinamentos relevantes, ensinamentos que vão fazer com que você melhore como empreendedor, que você não quebre. No Brasil, gente, e eu vou chamar vocês nessa responsabilidade nesse podcast, no Brasil, mais de 50% das empresas quebram nos 2 primeiros anos de vida. E com 10 anos, 80% dessas empresas quebram. Olha, tanta energia jogada fora, tantas ideias bacanas, mas também tantas famílias destruídas, tantos recursos jogados fora. Você vê isso todo dia, e eu também vejo. A gente precisa de se assustar com isso. A gente precisa de compreender que empreender é para gente grande, não é para qualquer um. E se você tem uma ideia bacana, não se sinta qualquer um. Hoje nós temos tantas formas de empreender, tanta coisa bacana que a gente pode fazer. Hoje com a internet, empreender ficou algo tão democrático, tão gostoso. Hoje, você ser bem-sucedido no empreendedorismo está nas mãos da maioria das pessoas. Todos nós temos essa chance. A questão é, como que nós vamos compreender essa chance? Será que a gente vai colocar para a gente como a chance da nossa vida e colocar energia de verdade nisso? Ou será que a gente vai simplesmente botar para fazer sem um grande compromisso com você mesmo e fechando os olhos para todo esse mercado que quebra nos 2 primeiros anos? Ele pode ser você, se você fechar os olhos. E é um negócio inacreditável, porque a gente vê pessoas que têm famílias, que têm filhos para criar, e empreendendo com aquele brilho nos olhos, mas sem preparo, sem um método de trabalho. Eu brinco, né, nos podcasts que eu já fiz, em todos os que eu já fiz, e vocês vão ver eu falando muito disso, né, que ou você empreende com a ajuda de um mentor que fez e errou e aprendeu por você e te passa todo esse conhecimento, ou o seu risco de quebrar, de dar errado é muito grande. Porque o empreendedorismo, por si só, ele já é uma montanha-russa de emoções. Por si só, ele já é algo muito complexo. Qualquer empresa pequenininha, de uma padaria, a um barzinho, a uma mercearia, a uma lojinha virtual na internet, a um escritório de advocacia, a uma contabilidade, a uma corretora de seguros. Todos esses negócios, independente do tamanho, se tem 1, 2, 10 funcionários, 20 funcionários, ou se é você sozinho, todos esses negócios, eles são complexos. Quanto menos pessoas o empreendedor tem ali à sua disposição para te ajudar, para empreender com você, mais nós somos solitários e mais nós somos esse multitarefas. Nas minhas empresas eu sempre sou o RH, o financeiro. Agora, né, algumas empresas minhas já estão um pouquinho mais estruturadas, mas sempre foi isso. O RH, o financeiro, o comercial, o estrategista, o que contrata o marketing, então eu preciso de compreender marketing. O que vai fazer a identidade visual, que vai criar a marca. E uma das coisas que eu inovei foi em criação de marca. E você precisa de colocar energia nisso. E a gente precisa de fazer isso tudo. E ainda ter um método de controle. E ainda pensar que essa empresa tem que crescer. E ainda pensar que eu preciso de ter um método para fazer crescer todos os meses o meu negócio. Qualquer empresa, qualquer negócio, solitário ou com alguns outros participantes, todos nós precisamos, empreendedores, precisamos de ter isso. Por si só já exige um método da gente. Por si só, a gente já tem que pedir ajuda. É mais barato
a gente pedir ajuda para um mentor, ou mesmo, né, ler livros ali sobre empreendedorismo, como é o Empreendedor Seguro, que eu indico para vocês, inclusive. Mas a gente precisa de investir tempo. A gente precisa de pegar aquele coração empreendedor, aquele brilho nos olhos e dar valor a isso, gente. A gente precisa de realmente querer vencer na vida. E vencer na vida, no empreendedorismo, inicia-se pelo método. Autoconhecimento já é parte do método empresarial, pessoal, você ter uma cultura organizacional, você compreender o seu propósito com esse empreendimento, seu propósito social. Porque nós, por exemplo, eu sempre gostei de prestação de serviço e eu sempre falei com os meus colaboradores, nós temos um propósito social. Quando eu atendo um cliente com carinho, com atenção, com dedicação, eu estou fazendo, além de uma aplicação de uma cultura empresarial, eu estou fazendo o meu papel social com as pessoas. Porque eu me imagino sempre como cliente. E quando eu me imagino como cliente, eu como cliente sou um cara exigente. Eu sou um cliente exigente. Quem vende para mim, quem é dono de estabelecimento que eu frequento, sabe que eu sou muito exigente. E aí eu aplico esse nível de exigência também nas minhas empresas. E isso cria, sim, o que eu defendo para vocês em outros podcasts, eu sempre vou falar nisso, linhas de defesa do meu negócio. Eu vou solidificando a minha ideia, eu vou solidificando a minha empresa, eu vou criando ela uma empresa mais sólida com menos riscos. A minha primeira empresa hoje tem 34 anos. Eu tenho 34 anos de atividade num negócio. Nunca fiquei nem perto de quebrar. Mas por quê? Porque eu dou atenção ao cliente. Porque eu tenho uma cultura muito bem definida. Porque eu me importo de verdade com o meu empreendedorismo e com o cliente. Porque, por fim, nós empreendemos pelos nossos clientes. Sem eles não existe empresa. Todo negócio, se você é um criador de software, você precisa de quem compre o software. Se você é um vendedor de produto, você precisa de quem compre o seu produto. Se você é um advogado, você precisa de advogado, você precisa de clientes. Você tem que ter um método de atender o cliente. Se você é um médico, um contador, e por aí vai. Se você tem uma barraca na feira, tem um monte lá. Você precisa de ter um método para atender o seu cliente. Por que o seu cliente vai parar na sua barraca e não na do concorrente? Se os produtos são todos iguais. O que nos diferencia é a nossa identidade, a nossa autenticidade. Por isso é importante, gente, nos conhecer. Por isso é importante, num primeiro momento, você fazer essa reflexão de autoconhecimento empresarial, pessoal. Você estudar o seu negócio e ser especialista do seu negócio num nível que você vira uma autoridade. E as pessoas, quando você fala, elas compreendem que você tem uma autoridade sobre o tema. Sabe o que isso gera? Fidelidade. Isso gera indicações. Isso faz com que o seu negócio fique mais sólido. Faz com que você tenha menos riscos. E dentro do método Empreendedor Seguro, vocês vão ver diversas ferramentas que têm a base dessa compreensão e redução de riscos, mas também vocês vão ver diversas ferramentas para se encaixar dentro desse contexto, que é o método de trabalho, que cada um tem o seu. Eu posso ensinar para vocês o meu método e o de vocês vai ser diferente, porque eu tenho uma identidade. Eu sou uma pessoa que tem minhas habilidades, minhas deficiências, que me compreendo e que inovo no empreendedorismo. Você pode inovar no empreendedorismo, mas você não vai ser eu. Você pode ser melhor, pode ser pior, mas igual a mim você não é. Só que se você consegue se compreender, consegue criar um método de trabalho, o risco de você ter sucesso é muito grande.
que é justamente o que a gente vende, né? Essa ideia de método, essa ideia de compreensão, essa ideia de investir em você, de ler, de aprender, de contratar mentores. Você tem que ter, não um mentor, você tem que ter mentores do mercado. Você precisa de compreender que através do seu crescimento pessoal e profissional, as suas ideias vão fluindo e você passa a ter uma possibilidade de inovar muito mais. Como eu tenho 34 anos de trabalho, apesar de me sentir um garoto, eu brinco para todo mundo, né? Porque eu tenho muita energia, eu quero empreender muito nessa vida ainda. Mas com 34 anos de trabalho, eu consigo olhar para trás e eu consigo compreender o quanto o estudo de mercado fez diferença na minha vida. Eu consigo entender que todos aqueles cursos que eu fiz no passado se transformaram no empreendedor que eu sou hoje. Me prepararam. E você, empreendedor, empreendedora, ou mesmo você que quer empreender, quer entrar no empreendedorismo do Brasil, você precisa de se preparar, você precisa de estudar, você não precisa de esperar. Você pode empreender com a sua ideia de uma vez, mesmo que ela não esteja pronta, vai numa pequena escala, porque você vai melhorando. Eu te falo por conhecimento, eu te falo por já ter tido 34 anos fazendo isso e cada vez mais, principalmente nos últimos anos, compreendendo que quando a gente treina, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, se eu tenho uma ideia que está na minha cabeça, que eu acredito, que os meus olhos estão brilhando, eu aplico com responsabilidade. Porque eu tenho responsabilidade comigo, com os clientes, porque a minha ideia ela vai impactar o mercado de alguma forma, independente do tamanho. Então eu aplico por responsabilidade comigo, com a minha família, com os meus clientes, com os meus recursos e venço. Porque a maioria dos empreendedores, infelizmente, não fazem isso. A maioria dos empreendedores olham para o mercado e acham o mercado tão frágil, porque, de certa forma, ele é. Quando a gente fala de prestação de serviço no Brasil, a gente olha e a gente vê que a prestação de serviço no Brasil, por exemplo, ela é muito frágil. A gente sofre para conquistar, para ter ali bons profissionais para atender a gente. Então, por a gente achar que ela é frágil, a gente acha que qualquer ideia pega, mas não pega empreendedor. Não pega empreendedora. Porque as estatísticas mostram isso. Mostram que o risco de você que quer viver do empreendedorismo, se você não tiver essas linhas de defesa, se você não se preparar, infelizmente o seu maior risco não vai ser sucesso, igual o livro Empreendedor Seguro diz. O seu maior risco vai ser de quebra, de falência, de jogar toda a sua energia fora e de se decepcionar a ponto de repente, nunca mais fazer, nunca mais entrar no empreendedorismo. E a gente não pode aceitar isso, gente. Porque o Brasil é um país tão maneiro de empreender, mas tão maneiro de empreender, é um continente. É um continente. Tem gente pra caramba, hoje você tem internet. Hoje você pode aplicar esses ensinamentos na internet e viver de forma muito sólida do empreendedorismo. Só que só consegue vencer no empreendedorismo quem se prepara, quem se conhece. E a gente hoje encerra, né? Nesse podcast, nós encerramos essa série de 4 podcasts falando sobre autoconhecimento pessoal e empresarial. Não deixem de se conhecer, não deixem de investir o seu tempo, um pedacinho do seu tempo, em se conhecer, em conhecer suas habilidades, em conhecer suas deficiências, de conhecer o seu perfil comportamental. E a gente vai voltar aqui em podcast para falar de perfil comportamental, que é super importante, porque através desse conhecimento do nosso perfil comportamental, a gente consegue se encaixar melhor no mercado, a gente consegue usar o nosso melhor em prol do empreendimento,
Porque eu vejo tantas pessoas, né? Às vezes a pessoa é muito técnica e ela vai querer vender. Porque ela é única. Ela só tá ali empreendendo sozinha. Ela vai vender. Só que ela não se conhece. Ela não sabe que ela é boa, se é ruim. Porque ela não se compreende. E aí o negócio não anda. Você desiste. E se decepciona. Agora, quando você se compreende, quando você compreende o seu perfil comportamental, que é super importante para você saber as suas reações nos momentos adversos. Porque quando está tudo muito fácil, é fácil você ter boas reações. Agora, quando está difícil, e o empreendedorismo do Brasil é uma montanha russa de emoções. Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. E aí no momento de baixa, no momento de crise, e o Brasil, uma coisa é certa desse Brasil teremos uma crise. Se nós não estamos nela, nós teremos uma crise nos nossos negócios. Isso é certo. Mas é certo também que nós teremos um momento que nós vamos estar lá em cima. O que não é certo é você estar nesse momento lá em cima. Porque a gente vê tantas atividades e tantos mercados que chegam no auge e tantas empresas desse mercado quebrando. Por que será? É pela falta de compreensão de você e a sua falta de visão empresarial que você nem conhece. Então, invista um tempo nisso. Fiquem de olho nos próximos podcasts aqui do Empreendedor Seguro. E empreendedor, empreendedora e quem tem um coração empreendedor. Acredite que você pode vencer no empreendedorismo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa.